Para as pessoas que estão chegando, nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança, Campo Este, presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Edna Gomes Teixeira, no nome dos quais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. A palavra de Deus em Lucas, o médico amado, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Nós iremos ler o versículo 34 ao versículo 35. Amém? Todos em pé, nós vamos estar lendo a palavra do nosso Deus. Diz assim, Lucas capítulo 17, 34 ao 35. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Nós continuaremos, irmãos, falando hoje a segunda parte cujo tema é a vinda de Jesus. Nós vamos falar aqui do arrebatamento da igreja. Amém? Arrebatamento da igreja. O texto que nós lemos está relacionado a isso. Está relacionado ao arrebatamento da igreja. Amém? Glória ao nome de Jesus. E nós ficamos nessa parte. Amém? Nesse texto que nós acabamos de ler, que mostra algo interessante. Mostra, falando sobre cama, que dois estariam na cama, dois na moinha, dois no campo. Glória a Jesus. Ei, ao vivo é tremendo, viu, irmãos? Ah, meu Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos do outro lado ficam querendo saber, né, o que aconteceu. Nós estamos falando sobre o arrebatamento, irmãos, da igreja. A expressão que está duas na cama, um será levado e deixado, pode ser aplicado ao casal, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Mas também pode ser aplicado à família, parte da família que fica e parte da família que sobe. Por quê? Porque nós não podemos salvar a ninguém. Na verdade, nós não podemos salvar nem a nós mesmos. Quem nos salva é o Senhor. Então a Bíblia, ela é bem clara, e as coisas de Jesus é tudo avisado nos mínimos detalhes, para que as pessoas, para que não paire dúvida na mente das pessoas. Então o arrebatamento da igreja é algo muito real, irmãos. Escutem, eu vou repetir de novo. O arrebatamento da igreja é algo extremamente real. Precisamos ter muito cuidado, porque esse dia será de surpresa. Inclusive, quando fala de cama, dois em uma cama, fala de dormir, fala de corpo relaxado, fala de sono.
fala de algo que você não está esperando acontecer. E a igreja precisa estar ligada sempre. Precisa entender que precisa estar preparada para esse dia. Aí o escritor Lucas, ele continua dizendo, ó, estarão duas numa moinha. Uma será levada e outra será deixada. Aqui ele está falando da igreja. Da igreja, porque Deus vai tirar um povo do meio de um povo. E a última abordagem na palavra passada, na primeira parte, nós falamos sobre as 10 virgens, que caracterizava a igreja. Parte sobe, parte fica. Por quê? Porque simplesmente ser cristão, ou dizer que sou cristão, vou consertar aqui, dizer que sou cristão não é o suficiente. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser um verdadeiro cristão e agir como tal, e me portar como tal, nas minhas atitudes, naquilo que eu penso, naquilo que eu faço. Minhas atitudes têm que ser atitudes reais de um cristão. Igrejas inteiras irão ficar, igrejas irão subir. Então, um alerta para que as igrejas se preparem. Existem igrejas, irmãos, estou falando de denominações, que começaram tão bem, mas hoje já não são a mesma coisa. Já aderiram a tantas coisas que desagradam a Deus. Nós temos igreja em que a pessoa pode congregar nela, fazendo tudo aquilo que o mundo oferece, agindo como o mundo oferece, apenas participando da igreja uma vez por semana, às vezes, e se apresentando dizendo que é um crente, mas não praticando mais aquilo que a Bíblia determina. Aí continua dizendo, 2 no campo. Campo fala de trabalho, campo fala de obreiro. A carteira de cooperador, diácono, auxiliar, carteirinha de presbítero, de evangelista, de pastor, também não é passaporte para entrar no céu, não. O passaporte é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É a nossa vida sendo dirigida, direcionada e guiada por Deus. Então apenas o cargo honroso não é a garantia. O nome precisa estar escrito no livro da vida. Precisa-se estar em comunhão com Deus. Precisa-se estar fazendo a vontade de Deus. Então observem que obreiros sobem, mas obreiros ficam. Aquele que está preparado sobe, aquele que não está fica. A nossa luta na terra, irmãos, tudo que nós fizermos aqui deve ser olhando para um futuro, e um futuro chamado arrebatamento, um futuro chamado céu e inferno. Eu tenho que fazer as coisas da terra pensando na eternidade. Uma eternidade com ou sem Deus. Por isso, precisamos ser vasos limpos e puros diante de Deus, não permitindo guardar nada, rancor, ódio, ressentimento, engano, mentiras, guardar pornografias e outros males dentro da mente, dentro do coração.
Deus não habita em templo sujo. Precisamos estar preparados para esse dia. E para isso, nós precisamos convidar o Espírito Santo para fazer morada e dirigir a nossa vida. Eu quero frisar algo aqui, irmãos. Que o arrebatamento da igreja não é para Israel. Que o arrebatamento da igreja não é para o mundo, as pessoas que estão no mundo. O arrebatamento da igreja é para a igreja. O arrebatamento é para a igreja. E a igreja aqui, irmãos, hoje, nos dias de hoje, nós encontramos muitas pessoas batendo no peito dizendo: eu sou igreja. Tem até louvores aí que cantam na internet: a igreja sou eu sou igreja. Não, nós somos partícula da igreja. A igreja só é igreja quando ela está toda reunida, quando ela está toda junta. A igreja são todos juntos. Quando eu falo todos, eu não falo todos membros da Assembleia de Deus, ou da Batista, ou de determinada igreja, não. Todos, de todas as denominações. Quando todos estiverem juntos, nós seremos a igreja de Cristo. Não uma denominação, mas a igreja de Cristo. Não igreja como denominação, ou uma igreja particular. Não. A igreja de Cristo, nós somos partícula dela. Se o Senhor é um crente, salvo na pessoa de Jesus, você não é igreja, você é uma partícula da igreja. Você faz parte da igreja, da noiva do Cordeiro. E o arrebatamento é para a igreja. Aqueles que estão preparados e prontos para morar com Deus. Uma igreja sem rugas, sem manchas, pronta para subir à eternidade. O arrebatamento, irmãos, ele vai trazer muitas surpresas. Uma das surpresas que ele vai trazer é alguém que achava que ia subir e não subiu. Outra surpresa que terá no arrebatamento são pessoas que você achou que não ia subir, mas elas subiram. São pessoas que você pensou que ia ficar, mas elas subiram. Porque quem conhece é Deus. Quem conhece é Deus. Agora precisamos estar preparados como sal da terra e luz do mundo. E a árvore se conhece pelo fruto. Precisamos estar preparados para esse dia. Então vou repetir novamente. Algumas coisas que nós costumamos ouvir, como por exemplo, quando a igreja subir, pastor, e arrebatar, as crianças que estão no ventre das mães vão sair? Bom, não, irmãos. Vai não. Aquilo ali já é outra parte. Ali já é outra profecia se referindo a Israel. Se referindo a Israel. Depois do arrebatamento haverá uma suposta paz. Porque esse povo será odiado por todos. Hoje, quando nós nos apresentamos como evangélicos, já somos tratados diferente por muitas pessoas. As pessoas muitas vezes nos têm como pessoas preconceituosas, porque às vezes discordamos daquilo que a Bíblia discorda, daquilo que a Bíblia diz que é pecado e nunca vai deixar de ser pecado. O arrebatamento é para a igreja, e a igreja precisa estar pronta para esse dia. Na tipologia bíblica, eu vou usar a tipologia bíblica para
falar sobre o arrebatamento aqui da igreja agora. Um exemplo. A Bíblia fala de Enoque. Quem foi Enoque? Gênesis capítulo 5, versículo 24, Hebreus 11, 5. Fala que Enoque era um homem santo que andava com Deus. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Andar com Deus é cumprir as suas ordens, é fazer a sua vontade. E Enoque era esse homem. A Bíblia vai dizer que ele andava com Deus. A Bíblia vai dizer também que ele era um homem de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também vai dizer que era um homem que agradava a Deus. No meio de uma geração corrompida, perversa, má, esse homem se destacou. E a Bíblia diz que ele andava com Deus, e um dia já não viram mais ele, porque Deus tomou ele para si. Assim será com a igreja, caminhando em meio a uma terra cheia de pecado e de iniquidade. Quando se mesmo esperar, ela vai subir e nunca mais será vista. Ela vai morar com Deus na eternidade. Então, uma das tipologias bíblicas para arrebatamento é Noé. O segundo, Noé. Primeiro, Enoque. Segundo, os dias de Noé. A Bíblia vai dizer que como foram os dias de Noé, era semelhante os dias de Enoque. Antes de Enoque ver o dilúvio, Deus o arrebatou. Antes de qualquer cristão que serve a Deus entrar na grande tribulação, antes vai morar com Deus. Vai morar com Deus. Glória ao nome de Jesus. Noé, Mateus capítulo 20, versículo 37 ao 39, vai falar que como foram nos dias de Noé, será os dias da vinda dos filhos do homem. As pessoas casavam, davam-se casamento, em outras palavras, viviam normalmente, como o senhor vive hoje, como a senhora vive hoje, como nós vivemos hoje, tudo normal. Só que, o que acontecerá? Como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá nos dias da vinda do Filho do Homem. Noé construiu uma arca, Deus mandou ele. Ele passou 120 anos construindo uma arca e dizendo para as pessoas: virá um grande dilúvio sobre a terra. Como aquilo nunca tinha acontecido, as pessoas riam dele. As pessoas menosprezavam o que ele falava. Mas ele falava em nome de Deus como profeta. Depois que completou 120 anos, de forma milagrosa, os animais começaram a entrar na arca. E mesmo com um milagre desse, com algo extraordinário como isso, as pessoas vendo os animais 2 a 2 e os limpos 7 a 7, né? Entrando na arca. Mesmo assim, eles preferiram não entrar na arca. Entra Noé e a sua família, no número de 8. A arca passa 7 dias aberta. 7 dias aberta. Último tempo, a última oportunidade, Deus continuou dando. 7 dias, a porta da arca aberta, mas as pessoas não entraram. Hoje eu posso dizer para a senhora e para o senhor que nos ouve, que a porta da arca ainda está aberta,
mas ela será fechada. Quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi o próprio Deus. Fechou e lacrou. E depois que a porta foi fechada, mas as pessoas preferiram as coisas do mundo, preferiram os pecados do mundo, e eles continuaram lá. Mas quando a porta foi lacrada, foi fechada por Deus, começou a chover na terra. Nunca tinha chovido, irmãos, como nunca houve arrebatamento. Mas é um grande exemplo, é um grande exemplo, e a Bíblia diz que fica como exemplo. E começa a chover, e quando eles perceberam, as águas tinham coberto toda a terra, e todos aqueles que tinham fôlego de vida morreram. Mas o arrebatamento, a igreja, o arrebatamento é a arca de Deus para a igreja. A igreja vai entrar na arca e não vai ver o que vai acontecer nesse mundo nos 7 anos de grande tribulação. Outro exemplo que a Bíblia mostra é o exemplo de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 12, 13, do 22 ao 25. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Judas, versículo 7. Falam disso. Mostram que Ló morava em uma cidade, na terra de Sodoma e Gomorra. 2 cidades que eram cidades irmãs, eram próximas uma à outra. Mas a corrupção daquela cidade era tão grande. Olha alguns dos pecados que a Bíblia fala daquela cidade. Fala que aquela cidade, que a Bíblia diz que ficou como exemplo. A Bíblia diz que aquela cidade era uma cidade ímpia, viveu impiamente. Olhe quanta impiedade no mundo hoje. Diz que aquela cidade era de libertinos e dissolutos. Viviam do jeito que queriam, faziam o que queriam, agiam como queriam. A Bíblia diz também que essas cidades, que eram as cidades da Campinas do Jordão, que na verdade eram 5 cidades, mas só foram destruídos 4, entre elas Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que eles eram insubordinados e abomináveis. A Bíblia diz também que eles eram corrompidos. A prostituição na cidade era tão grande, a corrupção era tão grande, que a Bíblia vai dizer que eles procuravam outra carne. Em outras palavras, eles buscavam homem, já não desejava mais mulheres, buscavam homens. Uma abominação, como a Bíblia chama. Homens deitando com homens, mulheres com mulheres. O negócio era tão feio que quando os anjos foram tirar Ló e sua família, eles queriam se relacionar sexualmente com os anjos. Então houve aquele milagre, os anjos cegaram eles para que eles não pudessem fazer nenhum mal ali. Olhe a situação que estava Sodoma e Gomorra. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50 vai dizer que a soberba era algo tremendo. Que eles não se preocupavam nem com o pobre nem com o necessitado. E as abominações eram as mais terríveis possíveis.
Mas o politicamente correto vai dizer para mim que eu não posso falar o que eu estou falando. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer para mim que eu tenho que alertar e dizer que Jesus está voltando e que está na prática do pecado vai ficar para a grande tribulação e para responder diante de Deus. O livro que eu estou usando chama-se Bíblia, palavra de Deus. Tudo está nela, tudo está escrito. Assim irá acontecer. Antes de cair o juízo de Deus sobre as cidades da Campinas do Jordão, antes de cair o juízo de Deus, os anjos tiraram Ló e a sua família. Os genros, quando Ló os convidou, eles riram. Eles zombaram, não acreditaram. Quantas pessoas ouvem essa palavra e dizem que isso aqui não é verdade e não vai acontecer. Mas olha o Covid-19 dizendo que Jesus está voltando, é mais um sinal da vinda de Jesus. Eu convido você a acreditar na Bíblia e alinhar sua vida com Deus. E o último exemplo que eu queria usar na tipologia bíblica é sobre João, o último dos apóstolos, que focaliza a subida da igreja no final da era, no final dos tempos. Apocalipse 4:1. A igreja vai subir para morar com Deus na eternidade. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz: se nós esperássemos em Deus só nessa vida, nós éramos os mais miseráveis dos homens. Escute isso. Tem uma eternidade para você desfrutar com Deus. Deixa as pessoas se chamar de atrasado, retrógrado, porque você não aceita as práticas do pecado que a Bíblia diz que são abomináveis diante de Deus. Práticas sujas e nojentas que a Bíblia chega a dizer, o que eles fazem escondido, é vergonhoso dizer em público. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 e 3, vai dizer que quem tem essa esperança, a esperança do arrebatamento, a esperança de morar com Jesus, a esperança de passar a eternidade com Ele, a Bíblia diz: purifique-se a si mesmo. Em outras palavras, guarde-se da corrupção do mundo, guarde-se do pecado, guarde-se das práticas lascivas, das práticas prostitutas, das práticas de prostituição, de abominação. Guarde-se do pecado, da prática do pecado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aqueles que têm essa esperança, pode ter certeza que Ele está dizendo assim, ó: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O arrebatamento não é sonho, não é utopia, não é ópio para entorpecer alguém. O arrebatamento é real, é algo que irá acontecer a qualquer momento. A igreja vai encontrar-se com Deus. Prepare-se para esse dia. Que o bom Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus.